Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani. Olá, tudo bem, Rosana? Tudo bem. E você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos a honra de receber a convidada Cleide Bimbato, que é nutricionista e trabalha com práticas integrativas complementares. Se você quer saber mais sobre isso, fique aqui conosco, aproveita, já faça a inscrição no canal, caso você não tenha feito ainda, ative o sininho e já deixe o seu like. Olá, estamos aqui hoje, como a Rosana já apresentou, com a doutora Cleide Bimbato e ela vai nos falar muito, um assunto que está em alta na nutrição, aproveitando que ela é nutricionista e trabalha com várias terapias integrativas e que nós já fizemos um episódio, né, Rosana, sobre isso e nós estamos com essa demanda agora para a gente informar um pouquinho tanto o público nutricionista quanto as pessoas qual é a real importância dessas práticas integrativas complementares. Então, nós temos todo um trabalho de escuta do paciente e que isso aliado à nutrição dá muito impacto na mudança, né, doutora Cleide? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Queria que você se apresentasse para todos nós que estamos aqui te ouvindo. Obrigada pela oportunidade, eu que agradeço. Então, eu sou a Cleide, né? Sou nutricionista, mas a minha história como profissional começou antes com as terapias, com as práticas integrativas, né? Então, eu fui a experiência viva, né, aí das práticas integrativas, iniciei com tratamento, com as minhas buscas, né, para as curas e me interessei e comecei a desenvolver o trabalho fazendo cursos, né, formações e depois que veio a nutrição. Então, agora com as práticas integrativas já fazendo parte, né, a gente podendo estar trabalhando, né, como nutricionista, acaba agregando aí um trabalho mais rico, né, de abordagem, de tratamento mais assertivo. Hoje, né, Rosana, que a gente tem esse nome de práticas integrativas, porque como nós já falamos no outro episódio, foi formalizado e tem o atendimento no SUS. Mas antes era terapia alternativa, né, Cleide? Terapia alternativa. Na verdade, as práticas integrativas hoje, elas já são antigas, né? Já se utilizava, né? Antes, né, da resolução, até mesmo antes do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, já havia locais de saúde que já utilizavam, mas como uma prática alternativa. E essa prática alternativa, ela teve que mudar o nome porque ela não é uma alternativa, né? Ela é complementar, né, ao tratamento convencional. Então, na verdade, assim, houve aí uma caminhada longa até que pudesse ser oficializado tudo isso, ser reconhecido, que a gente pode fazer em outro momento, assim, se aprofundar mais como que isso aconteceu. O importante é que essas práticas elas já são reconhecidas desde 2017, não só no Brasil, mas no mundo, né? E hoje, para nós, né, na nossa especialização, é importante porque agora sim a gente pode estar trabalhando de fato, né, com a resolução que deixa claro que você que tem a formação, a especialização, você pode estar utilizando esses recursos aí para poder estar melhorando, né, o atendimento. Isso. Legal, né? Enxergar o paciente como um todo, né? Exatamente. A gente sempre soube, né? Então, por exemplo, a Cleide já tinha o pezinho nas práticas complementares, né? Nas terapias. Isso. Sentiu a necessidade da importância da nutrição e agora casar tudo isso num atendimento só, né? Exato. Eu comecei as práticas integrativas com... aí a gente fica de datas, né? Eu acabo esquecendo, não sei, faz tempo, né? Mas assim, comecei com o Reiki, né? Eu fiz o curso de Reiki e numa busca do próprio autoconhecimento, né, de tratar as minhas
os meus problemas, minhas questões pessoais, né, de saúde, eu busquei o curso, né, para entender melhor, e depois com o yoga. Então, junto o Reiki e o Yoga, como praticante de Yoga, que veio também trabalhar as questões de ansiedade, né, que numa época da minha vida eu precisei recorrer a essas alternativas junto com o tratamento. Então, me encantei, né, com o Yoga e fui praticante durante 10 anos, depois fiz a formação e comecei a trabalhar com o Yoga no mesmo espaço que eu comecei a praticar. Então, né, teve um tempo que eu fiquei nesse espaço e depois fiz o curso, né, de florais de Bach. E tudo foi assim, foi agregando, né? Foi conhecimentos aí, práticas que foram agregando junto com esse trabalho, né? Com o yoga, a meditação, e depois veio a nutrição. Então, na época eu era vegetariana, então eu tinha muitos alunos que eram vegetarianos e buscavam também essa informação, né? A necessidade, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, para poder ter uma prática melhor. E nessa busca veio também para mim um desafio. Eu preciso dessa informação de uma forma correta, de uma forma científica. E aí interessei também pelo curso. Não interessei não, porque eu sempre gostei, na verdade, né? Sempre tinha um pezinho também ali na nutrição, assim, a necessidade de pesquisar sobre os valores nutricionais, a alimentação mais saudável, e então, só que eu sentia que ainda precisava de uma coisa um pouquinho mais acadêmica, né, porque a gente sente um pouquinho que é aleijada, né, você sabe tudo e não sabe nada, né, você tem um monte de informação, né? E precisa se aprofundar, entender mesmo questão de fisiologia, de bioquímica, isso foi importante aí para o trabalho como todo. O que mais te procuram no consultório, assim, e o que você consegue perceber de resultado aí integrando todas essas ciências? Bom, assim, durante a nutrição ou antes? Agora, no consultório. Quem mais te procura? Eu acho que você pode até, nós temos agora um marco, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, a gente já está no final, espero que seja já pós, né? Mas o que você, antes da pandemia, eram alguns casos específicos e depois viraram outros? O que você pode... Sim, assim, no geral, antes da pandemia, durante, né, e agora... a ansiedade sempre foi o ponto mais alto. A ansiedade, a compulsão alimentar, né, que acabava desembocando na compulsão alimentar, a insônia. Então eram os pilares normalmente. Mesmo antes de eu estar atendendo como nutricionista, sempre tinha essa questão, a ansiedade e a busca pelo alimento, né, aquele prazer imediato, aquela coisa toda. E com a pandemia, como eu tive assim uma pausa, né, todo mundo, né, teve aquela pausa, até para eu também me recompor, porque todos nós passamos, né, por um momento aí de medos, de inseguranças e tudo mais, eu fui me tratar, né, aí com todos os recursos, poxa, você trata todo mundo, não vai se tratar, né, e claro, eu tive que ter essa pausa, esse cuidado aí com os florais, com meditação, com yoga, até com medicação também, natural, né, assim que para tentar controlar um pouco os picos de ansiedade. E aí no momento que começou a abertura, que as pessoas começaram a buscar novamente, na verdade as pessoas, mesmo no WhatsApp ficavam, você já voltou, porque tinham pessoas, existem pessoas, grupos de pessoas que elas têm, assim, eu não acho legal isso, mas a necessidade de estar ali com você sempre, né? De ver como eu sei porque eu passei por isso, uma dependência. Eu sei porque eu passei por isso em terapias e é muito comum, né? Você ter o seu psicólogo, ou o seu nutricionista, até o dentista, às vezes, como o ouvinte, né? Ele vai te ouvir, ele vai... É um apoio, né? Para a pessoa é um apoio. O apoio. Então isso é importante, só que a gente tem que ter aquele entendimento também que tem momento que você tem que deixar, né, essa pessoa caminhar,
sozinha, né? Você vai dar recursos, você vai orientar, você vai apresentar técnicas para que melhorem esse campo emocional, né? Os picos de ansiedade e tudo mais. E se houver necessidade, até também outro tipo de especialidade para tentar melhorar aquilo que está sendo o desconforto, né? O problema da pessoa. E aí eu tinha essa necessidade desse momento para mim. E aí eu sentia até um pouco assim que pressionada, né? Porque e aí, gente, eu vou falar que eu não estou bem, né? Falei, eu também não estou bem. Eu também não estou bem. E aí eu dei um prazo, né? Assim, eu dei um prazo para mim mesma e já contava com as pessoas com esse prazo. Em julho eu estou voltando. Em maio a pessoa já começou nessa pressão e falou, opa, eu tenho que trabalhar essas questões porque eu tenho que estar bem. Sim. Né? Em primeiro lugar, eu tenho que estar bem. E aí foi bacana, porque aí deu tempo, foi certinho, né? Deu certo, né? O tratamento aí deu certo, a conscientização da necessidade também, porque eu me formei, eu queria tanto ser nutricionista, né? Dar continuidade no meu trabalho, agregando essa ferramenta importantíssima, né? E agora que o pessoal está precisando, você vai... Você vai dar um tempo. Dar um tempo, né? Falar, não, encara aí, meu, vamos encarar. E aí foi o que aconteceu. Então, e de lá para cá eu não parei. De julho do ano passado para cá eu não parei. Tanto com os tratamentos, as sessões de yogoterapia, né? Como as aulas que foi um pouquinho, tive que interromper, né? E aí, número de pessoas, né? Então, tive que segurar, o pessoal perguntando, então eu fiquei com as sessões, oferecendo sessões, quem quer fazer o yoga pode fazer também de forma individualizada, não precisa ser em grupos, só que o grupo a gente já voltou, né? A partir de setembro a gente voltou com um grupo pequeno, reduzido, e aí deu certo, mas naquele momento, né, que a gente estava voltando ano passado, né, aí maio, junho, julho, eu fiquei até outubro, novembro sem o atendimento com as aulas em grupo, né, era uma questão mais personalizada mesmo, mais individualizada. E deu certo também, então as pessoas buscavam sessões, a sessão, né, de yogoterapia, ali dentro na anamnese você já identifica, né, o que realmente você precisa, por onde você precisa trabalhar com a pessoa, né? Cleide, parece, de todas as falas das entrevistas, sempre a ansiedade é o que dispara, né? E aí disparam problemas diferentes, e aí a gente está caindo aqui na busca da melhora da alimentação, que a gente tem consciência de que ela vai influenciar. Exato. Então, a gente está falando de duas coisas, da ansiedade e do alimento, né? Você percebe uma melhora, ou é mais rápido? O que você percebe no seu tratamento quando você associa a orientação, a educação nutricional para uma melhora nos hábitos com alguma terapia alternativa? Você percebe que é mais rápido, que ele consegue continuar? O que você tem percebido? Então, como eu não tinha assim, com a nutrição, esse parâmetro da questão, vamos dizer, pandemia, né? Mas o que eu percebo, que todas as terapias, até todas que eu vivenciei, que eu já estudei, todas elas levam para o autoconhecimento. Então, a partir do momento que você consegue se enxergar, que você consegue identificar, de repente, onde que existem os seus gatilhos, né, fica mais fácil. Então, todas elas vão levar para... Não é um tratamento que você vai tomar e vai sarar sua dor de cabeça, você vai deixar de ter refluxo, não é isso. Você vai entender o porquê que você chega naquilo. Vai te dar tempo de você fazer essa investigação. A pessoa se auto-perceber. Se auto-perceber. Na causa, né? Na causa, exatamente. Então, isso está acontecendo por conta disso. Né? Não é eu quero eliminar isso, não quero saber do que se trata. Então, na verdade, assim, desde do yoga como professora, porque o yoga também passa por isso, porque no yoga a gente não só faz as práticas, os asanas, né, que é questão corporal, mas a gente tem momentos de reflexão mesmo, na própria meditação, que você pode estar dentro de um grupo, mas você é um indivíduo, você é individualizado, você tem suas questões individuais, você tem as suas preferências, você tem seus bloqueios, e o yoga, né, tanto
yoga, como qualquer outra terapia, faz com que você consiga se enxergar como indivíduo. Faz você chegar na sua causa. É tranquilo? Não. Para algumas pessoas... É conflitante. É conflitante. Para outras, fala, nossa, não é que é isso mesmo, né? Nossa, eu vou começar a observar melhor. Então, dá esse tempo, dá essa oportunidade da pessoa se perceber e perceber o que é que está levando ela até aquele distúrbio, aquela compulsão, aquela ansiedade. Então, a prática no yoga, né, falando do yoga, quando a gente tem os princípios do yoga, a gente tem os preceitos do yoga, que a gente passa na parte teórica para o aluno, que é o comprometimento dele com ele mesmo e com a prática. Não é só naquele momento, é para a vida. Yoga se faz 24 horas, então eu vou ter cuidado com as minhas verdades, eu vou ter, que são, a gente chama os yamas e niyamas, né? É uma parte mais teórica, que seria como para nós a Bíblia, né? Dos conceitos que a gente tem que ter como cidadão, como ser humano. E na prática do yoga não é diferente. Então você tem que ter a sua responsabilidade com relação ao seu corpo, seus pensamentos. Você tem que agir de uma forma não violenta, isso não é só se agredir, né? Isso também na refeição, na alimentação. Você tem que ter um contentamento. Você precisa, que a gente chama de santosha, né? Que essa santosha em sânscrito, é você estar contente com o que você tem. Então, quando você tem a consciência que você tem muitas coisas legais, você tem muitos pontos positivos, isso já é uma coisa legal para que você mude um paradigma, que você mude uma conduta, às vezes não muito legal, na alimentação, no seu modo de pensar, de agir, de receber, né, informação, uma crítica. Então isso tudo engloba. Então antes de você começar a prática física, a gente traz sempre dentro de um contexto a prática. Que aí cada um vai trabalhar dentro da sua necessidade, dentro daquele momento que vai cair para ele. Às vezes não vai cair. Às vezes você vai falar. É isso que eu ia falar, né, Cleide? Às vezes a pessoa tá tão ligada naquele problema, quanto mais você foca no problema, maior ele fica, né? E essas terapias vêm justamente para isso, para você fazer a pessoa, olha, não é bem assim, olha, você tem essas oportunidades, olha, né? Exatamente. E nem sempre a pessoa está aberta, né? Não. Eu posso dizer que eu sou assim, eu falo que eu sou sortuda. Sortuda assim, eu fui abençoada. Ou porque, assim, ao longo aí dos, né, eu até esqueço quantos, 10 anos, né? Quase 10 anos de prática como professora e as práticas, né, yogoterapia, agora com nutrição, poucas pessoas aderiram, muito poucas. Tem sempre aqueles casos. Normalmente, o meu público são mais as mulheres, mas o homem tem mais resistência. O homem ele tem mais resistência de mudar, de ter as mudanças, de entender que aquilo, ele precisa às vezes abrir mão de alguma coisa para poder ele tentar ir por outros caminhos e ter essa percepção, essa experiência, experienciar, porque tudo é experiência, né? Então, assim, eu vejo assim que o resultado é muito mais positivo do que negativo. Sim. E você atribui, vamos falar aí agora dos homens, o Marada que está nos ouvindo, já que a Cleide tocou nesse assunto, e realmente, o homem é mais resistente, né? A terapias, a ir no psicólogo, por que será, né? Eu penso assim, você me fala, Cleide, porque o homem, essa questão do machismo, também ele sofre, porque foi passado para ele que ele tem que, não pode ser sensível, tem que ser forte. E quando você fala de terapias alternativas, fala de ansiedade, fala do eu, é hora de ver fragilidades, é hora de vida real. Exatamente. Então, talvez essa própria estrutura social aí nos leve... Até para ir em médico, né? Eles não querem, né? Então, tanto um tratamento convencional quanto um outro, né? Um alternativo que é integrativo, agora complementar, e por isso que os homens morrem, né? Mais rápido. Exato. Aí. As estatísticas assim, sempre... As mulheres têm mais viúvas do que viúvos, né? Então, assim... Mas, assim, eu vejo que isso também tem mudado. Eu tenho um público masculino, né? Claro que o maior são as mulheres, mas quando eles estão... acho que o pessoal mais jovem, eles têm maior facilidade.
né? O pessoal mais jovem tem a cabeça um pouco mais aberta, eles, até porque eles pesquisam também, eles têm essa coisa de, antes já vem com a informação, né? Só vem para tirar, né, fazer o tira-teima e tirar algumas, né, conclusões para a realidade de cada um. Mas eu tenho um público pequeno, mas eu tenho até um que é assíduo, que gosta bastante das terapias, né? E o Fernando. Manda um beijo pro Fernando. Manda um beijo pro Fernando. E assim, tenho também casais, né? Tem essa coisa de casais que vem, já vem, olha, eu vou tratar, mas você vai junto, que aqui somos dois. É o combo, né? Então, que vem junto. Tive experiências de casal, eu falei, não faço mais, não faço mais essa coisa de fazer junto ali, né, o casal, fazer uma anamnese junto, vamos ganhar tempo, vamos lá. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra você. Vai dar ruim, e aí o casal sai brigando, né? Então, não, eu como isso assim, não, você não come, não, é isso, tanto assim, não, tem certeza que é isso? E aí eu falei, não faço mais, foi uma experiência até com um casal de amigos e tal, né, para poder facilitar para eles eu fiz, mas como experiência eu falei, não, cada um tem o seu momento, então dá mais resultado. Mas a prática, voltando a falar do yoga, ela é legal porque, assim, é legal como todas as outras, e o que eu percebo isso como aluna, né, como eu estava falando anteriormente, a gente percebe muito rápido, né, a diferença, é um divisor de águas, porque a primeira coisa que você consegue atingir de benefício quando você começa a praticar em um prazo até curto, um mês, tem pessoas que relatam até em uma semana, você consegue controlar o seu sono, você consegue ter um sono reparador. Isso porque, claro, hoje a ciência já explica, né? A meditação, ela tem essa capacidade, né, de diminuição de níveis, né, de batimentos cardíacos, diminuição de cortisol. Então, se a pessoa está naquele estresse, naquele pico, uma pessoa muito agitada, né, dependendo da atividade que ela desenvolve, quando ela começa a praticar o yoga, quando ela se permite, né, a esse momento, ela com ela mesma e ela se interessa, né, nessa busca, é muito rápido. E aí a pessoa vicia. Porque tá dando resultado, você quer ir mais, né? Aprendeu o caminho, né? Aprendeu o caminho, exatamente. E pra quem não tem paciência com yoga, o que você faz, hein, Cleide? Todas as minhas práticas eu falo, experimenta. Eu vou dar um prazo. A forma como meu primeiro professor, né, meu mestre, que eu falo que é o professor Luiz de Castro, e a Cristina, né, que foram assim os meus primeiros professores e que eu devo a eles assim muita gratidão, porque foi com eles que eu aprendi a persistir, a pesquisar, a estudar, não parar de estudar, né, a ter sempre esse cuidado, esse acolhimento que todos nós lá como alunos com eles, né, que depois passou no Espaço Pranayama. Foi a experiência que marcou muito pra gente, é o acolhimento e a empatia. Então, isso eu só melhorou, né, aquilo que eu já tinha dentro de mim, que despertou, e eu falo para meus alunos, se der esse momento. Tente, né? Tem pelo menos 3 meses. 3 meses, em 3 meses, você não perceber nenhuma diferença, aí você pode sair e procurar outra coisa, porque não é pra você. Entendi. Mas em 3 meses acontecem muitas coisas. Mas aí tem outras terapias, né, também. Sim. Se ela não gostou, de repente, seu paciente não gostou do yoga, pode ir para outros e você vai indicando, né? E existem várias, né? E tem linhas do yoga, né? Então, você, às vezes, tem uma pessoa que é mais agitada, ela pode fazer um yoga que é um pouco mais ativo. Que também vai ter momentos também de... Por exemplo, eu trabalho com Hatha Yoga e Prakriti Yoga. Basicamente, todas elas têm os princípios que são iguais, né? Você vai trabalhar com respiração, você vai ensinar a pessoa a fazer a prática respiratória, como que respira, você vai trazer a consciência de você se perceber na prática, né? Saber o que é ativo, o que é relaxar, agora você está ativo, agora você está relaxado, né? Fazer esse contraponto, porque nós somos isso, o tempo todo, nós não somos só rígidos. Se bem que a maioria das vezes nós estamos só sempre numa rigidez.
que é onde você começa a ter os problemas emocionais e somatizar doenças, né? Ansiedade, dores, né? Tensões. Então, no yoga, você vai ao tempo todo mostrando para o aluno, agora, numa forma didática, que aquela postura é uma postura de força, que aquilo é um momento de relaxar. Então, tem horas que ela se percebe, às vezes eu lembro no início, né? Nossa, eu via ela tão suave na prática, ela ia morrendo ali, e falava, relaxa o rosto, é só relaxar o rosto, que aí... Relaxa ombros, né, Cleide? A gente tem essa tendência, né? Que sempre eu faço pilates, aí a professora, o ombro, fala, não vai sair daqui. Ela fala, mas você tem que relaxar. Fala, não dá, ou eu respiro, ou eu relaxo, o que você quer? Escolhe. Né? Mas a gente sempre tem a tendência de tensionar em algum ponto. Né? E a prática diária, né? Assim, diária com frequência, a gente fala que a gente vai auto-observando, vai fazendo até a própria coluna, autocorreção. E aí você acostuma, você fala, nossa, como que eu fazia errado? Até a própria respiração, né? Inspirar, exalar o ar, respirar, né? Você sentir essa respiração, esse caminho da respiração. Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha. Só que em pouco tempo, você já começa a ter uns resultados interessantes, porque isso já acaba indo muito rápido para o fisiológico. Então, o bem-estar é muito grande, né? Foco, né? A pessoa que não conseguia manter foco, ela consegue ter foco para diversas coisas, estudar, para ela ter foco, até mesmo tem pessoas que têm queixa, não, eu não consigo. Isso é muito comum hoje em dia, né? Até nós mesmos, né? Aí com a questão de trabalhos, né, online e tudo, você tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, você tem que estar no computador, você tem que estar no celular, você tem que estar dando atenção. Eu, particularmente, eu não consigo trabalhar assim. A minha dificuldade, eu sou da geração, acho que na maioria de nós, né, que a gente teve que enfrentar desafios, né, para poder, nessa pandemia, para trabalhar. Uma delas, para mim, foi as consultas online. Acho que todo mundo, online, claro, a gente prefere presencial, né? Mas eu vou respeitando meus limites, né? Eu até tentei fazer algumas coisas assim de ir mais pra internet e tal, mas eu já percebi que isso me gera ansiedade. É uma ansiedade que eu penso, para minha condição não é necessário. Então tem pessoas que realmente gostam, vive de uma forma tranquila com essa ferramentas, né, assim, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu até por permitir, assim, que eu tenho esse meu autoconhecimento, eu sei que se eu continuar insistindo numa coisa que não dá, vai ser muito mais negativo para mim do que positivo. Então eu coloco na balança. A gente acaba permitindo a pandemia foi uma nova experiência, né? Então, assim, eu lembro que antes da pandemia, eu tinha uma reunião, porque tinha que ir até o local, fazer a reunião, aí você se deslocava para ter uma outra atividade num outro período. Na pandemia, nós tínhamos 3, 4 atendimentos ou reuniões, com o nome dessas, né? Até fora do nosso horário, né? Então, a quantidade de demandas, então acho que parar nessas... O mais interessante das terapias, de todas que a gente vem buscando, né? Agora com essa fala a gente tem feito várias conversas com diferentes profissionais, viver o agora, né? A gente sempre pensar nesse equilíbrio. E aí, esse equilíbrio, se a gente não para meditar, se a gente não para fazer outras coisas, quando você percebe naturalmente, porque você faz o que você gosta também. Naquele departamento, você está fazendo o que você gosta. Então, tá tudo bem, eu tô feliz fazendo isso. Só que são só 24 horas. Eu tenho que ter o tempo do sono, o tempo do trabalho, e aí vai espremendo até quando a gente percebe que não deu tempo do esporte, do lazer, de relaxar. Então, eu acho que o grande desafio é pintar, tem um monte de ferramenta, né? Que a gente vai pintando quantas horas eu dedico ali, e a gente vê que tá de uma cor só, muitas vezes, o nosso dia, a nossa semana, né? Verdade. O meu, na pandemia, eu percebi isso, porque assim, não tá dando tempo, não é? Você tá dentro de casa e não dá tempo, então você vê que assim, é o tempo de dormir e trabalhar.
E essas terapias alternativas, eu acho que ela traz esse chacoalhão e fala assim, opa, eu acho que por né? isso que as pessoas não se permitem ir até essas terapias, né? Porque ela sabe que ela vai ter, ela já espera, igual a alimentação. Vai ter que abrir mão de Ela alguma sabe que coisa. ela precisa comer, tomar água, comer verdura, fruta, mas ela não dá tempo. E nessas terapias é a mesma coisa. Exatamente. E a gente precisa desse equilíbrio urgente. Tá muita gente ficando doente e problemas emocionais. Eu acho que de todas essas terapias, geralmente é o emocional. Às vezes a pessoa vai com uma queixa, né, Cleide? Sim, De repente vai, igual você falou, refluxo. Vai com refluxo, é físico. Não, tem uma carga emocional. Sim, exatamente. E aí vai ser tratado. Só fica tomando remédio que vai prejudicar o fígado. E a causa não é tratada. A causa vai sempre colocando por baixo do tapete. Isso. Você falou uma coisa importante, essa coisa eu tenho essa experiência em casa. Minhas filhas estão todas em home office, né? E assim, nos primeiros 3 meses foi, assim, pra gente foi uma loucura, né? Porque elas migraram pra casa até pra ficar mais fácil, porque eu fico com a minha neta, né? As aulas ficaram comigo, né? Porque você tem que monitorar, aquela coisa toda. O ano passado, né? Ela estava no primeiro ano, alfabetização, né? Então, aí o almoço todo em casa, então teve toda muitas demandas assim e elas mesmas trabalham muito, né? Muito mais, tá sempre cansada, queixa de cansaço. E aquela coisa que o pessoal fala, né? E eu sei, né? Santo de casa não faz milagre, sim, né? Normal. Por mais que eu fale, vou até puxar a orelha aqui ao vivo, né? No ar. Por mais que a gente fale tudo, quando vê, tá sempre fazendo tudo diferente, né? E assim, eu respeito porque não adianta, a gente não vai ter todos os sucessos assim mesmo, e eu respeito muito o tempo de cada um, acho que cada um vai buscar a sua cura no momento mesmo que a água bater e tiver que nadar. Então foi comigo, foi assim, com os outros. Com as outras pessoas também não é diferente. Então, a maioria. A maioria. E os pacientes, os clientes também a mesma coisa. Então tem pessoas que elas já vão dispostas, porque elas já rodaram tanto, já fizeram tantas coisas que não deram certo, ou que começou, não terminou, porque perde o interesse, perde a motivação. Normalmente vai para uma indicação. Aqueles que já me conheciam, né, como professor e que já conhecia o trabalho, vai tranquilo, fala, tô entregue, faço o que quiser, né? Você achar que tem que ser feito. Mas tem outros que a maioria vão por indicação, então eles vão com o pezinho lá, o pezinho cá, para poder sentir como. Será que é mesmo? Já tentei tantas coisas, né? Exatamente. É igual na nutrição, né? Vocês duas têm um consultório, mas as pessoas vão, ou é por indicação, é porque assim, eu já fiz tanta dieta e agora não dá. É a mesma coisa, essas terapias. Querer, né? Ela precisa, né? Às vezes ela nem quer, ela precisa. Ou indicação médica, porque você precisa do nutricionista. O que eu tenho assim, observado bastante são as indicações médicas. O pessoal, antes a gente percebia que isso era uma coisa meio que já dava uma dieta ali, mais ou menos, né? Cardiologia. Já percebe que precisa de uma coisa mais direcionada. Que bom, né? É uma evolução para nós, né? Eu acho que todo médico que trabalha com nutricionista, ele enxerga que ele só tem ganho, né? Exatamente. Porque cada um deixando a sua área, na sua especialização para fazer. E eu acho que a primeira pergunta que a gente faz em consultório, né, Cleide, por que você veio, né? O que te trouxe aqui, né? Então, a palavra motivação, alguma coisa está motivando. Então, vamos entender, né, o que te trouxe. Às vezes, alguma coisa trouxe, a gente enxerga outras. E vai caminhando e dá para resolver aos poucos, então a gente vai sempre passando, é muito legal isso. Nessa da escuta agora com essas práticas, eu acho que só tem a ganhar, né? Não tem, ela vai fazer aquilo, mas de repente você identificou na sua consulta ali, na sua anamnese, que ela precisa de tal terapia, né? E aí você vai direcionando, eu acho que a adesão até do paciente é maior e melhor, né? Os resultados são muito positivos. Exatamente, porque assim, ela vem com uma visão, né, porque assim, muitas pessoas vêm com aquela visão da dieta chata, restritiva, que eu não trabalho, né, eu trabalho no primeiro momento, conhecer essa pessoa de forma holística mesmo, para você tentar identificar por onde você vai começar, que estratégia você vai estar usando, que abordagem você vai ter com essa pessoa. A gente tem várias, mas aquela pessoa não adianta que isso aqui não vai rolar.
E às vezes você precisa de desbloquear alguma coisa, né, que não é da área de nutrição, com as terapias. Né? E isso dá um resultado bem legal, porque ela vem com uma intenção, você já quebra um pouco aquela rigidez, né? Que ela já vem com uma visão de, doutora, vai me tirar tudo, vou ter que fazer aquelas dietas chatas, então você já vem com uma outra proposta. Isso. Que parece, né, para algumas pessoas parece ser, nossa, muito mais light, muito mais legal. E por ali você vai trabalhando essas questões que aparecem na anamnese de dificuldades, né, às vezes até de não entendimento, né, porque chegou ali. E por que a pessoa ataca, né? Tem a compulsão alimentar, que momentos que ela tem para ela se perceber. Exato. E você poder controlar, né? É a autopercepção mesmo, né? E todas as terapias, essas que eu trabalho, todas elas, né? A maioria delas, elas vão trazer essa diminuição da ansiedade. Né, que é importante, eu acho bem bacana o trabalho do Mindfulness também, que é junto com a nutrição, para você fazer com que a pessoa perceba que aquele momento é um momento que ela tem que estar presente na alimentação. Né? Isso mais pra frente, depois que você já faz outras abordagens, né? Tenta fazer isso de uma forma bem natural, né? Fazer ela se perceber, até como uma conversa mesmo, né? Sim. Onde você se alimenta, com qual frequência você senta-se à mesa, você descansa o garfo, você mastiga bem. Aí a pessoa, o que é mastigar bem? São tantas vezes, aí aquele negócio da respiração, eu respiro, eu conto, não vai rolar, né? E aí você vai fazendo várias abordagens e tem as ferramentas, né, dentro várias práticas, a própria meditação, né, que é um momento, como você falou, a pessoa muito ansiosa acha terrível ficar parado 5 minutos. Né? E aí você vai, então fica um. Ô Cleide, falando em ansiedade agora, tem gente que às vezes até recebe, eu tô ouvindo muito isso, agora o próprio WhatsApp com essa de deixar tudo muito mais rápido, né, ouvir o áudio aí mais rápido, as pessoas estão ficando mais ansiosas ainda, falam assim, não tenho mais paciência de ver um vídeo de 3 minutos, olha só o negócio. Então, tá vindo uma geração, a gente já tava ansioso, agora com esse acelera, tá todo mundo ficando doidinho, você vai ter bastante paciente, tomara, né, cliente, mas aí... assim, a minha esperança é que, assim, eu sinto muito falta dos trabalhos em grupo, né, aqueles grupões, né, porque assim você atende uma demanda maior, é muito legal ter uma troca, né, as experiências, né, eu tenho feito na medida do possível aí os grupos menores, né, mas ainda sinto falta, né, desse trabalho. Mas eu sinto sim, até pela procura, porque graças a Deus assim, a agenda tá caminhando, não para, né? Então senão uma coisa é outra, eu tô sempre fazendo, né? E já fazendo aquela programação, antes eu não fazia assim, a programação já pro mês seguinte, já ia agora eu tenho que parar, porque já programar, lançar, porque senão você não consegue, fica ansiosa. Você que fica ansiosa. Eu fico muito feliz, né, de saber isso, porque eu gosto bastante de terapias, né, já gostava das alternativas, agora são as integrativas aí, e é um ganho, né, eu acho que é um ganho fantástico, como você falou, você foi em busca para melhorar o seu eu, você precisava, sempre começa por aí, e a gente se apaixona tanto que depois a gente vai fazer o processo para melhorar as pessoas, porque é tão bom, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, é tão bom fazer essas terapias que a gente se melhora realmente como um todo e começa a enxergar o outro. Por que os outros têm aquela posição, né? Usa de algumas estratégias, de alguns escudos que tem, e a gente começa a melhorar o nosso ambiente, né? Com a nossa família e com tudo certeza. Mais, né? Eu falo que é contagiante. Muito bom. E assim, voltando lá um pouquinho, vou falar essa coisa de contagiante, porque assim, antes das histórias com as terapias, com nutrição, eu trabalhava na educação infantil. E tinha muito essa coisa, quando eu começava a fazer os tratamentos, primeiro tratamento, que já tinha uma resposta bem bacana, o pessoal já olhava assim, o que aconteceu? O que você fez? Por que você tá diferente? Você tá diferente. E às vezes até a gente mesmo não se dá conta, né? Porque você tá ali indo, fazendo, é bacana, é legal, é desafiador,
Você entra em conflito, sim, entra, mas vamos lá, a gente tá aqui, você tem que Faz parte do processo, faz parte do processo, né? Quando você se propõe a dar continuidade àquilo que você quer mudar na sua vida, você tem que passar por esses desafios, não tem jeito. E as terapias, elas são interessantes por conta disso, porque o meu professor de Reiki e de florais, ele fala, né? Os florais é como um almofadão, né? Porque quando você entra naquele conflito, eles conseguem parear as minhas emoções, as negativas e as positivas, de uma forma que quando você, parece que você vai cair, nossa, vai acabar tudo, tem Segura. E eu vejo não só nos florais isso, como todas as terapias bem conduzidas, elas bem entendidas, porque o terapeuta, eu acredito nisso, que o terapeuta ele tem que sim passar por essas experiências, né? Porque você vai de fato entender, você vai ter aquela empatia, você vai ter aquele momento que você vai de fato se colocar no lugar do outro, vai entender, né? Entender e vai saber como conduzir. Claro que tem momentos que você vai ter como se diz, um não entendimento às vezes da pessoa, ou porque não é o momento, né, para que ela usufrua daquele instante de autoconhecimento, ou que ela não queira, ou que ela encontra muita resistência. Às vezes os problemas são tão... às vezes precisa até mesmo de um outro tratamento, uma especialização, para que ela consiga encarar aquilo que está acontecendo com ela, que você precisa, claro, do psicólogo, do psiquiatra, para depois ter essa abordagem, para que ela consiga entender como que ela chegou ali e que existe assim, caminhos e é possível mudar para você ter uma qualidade de vida. E que vai abranger, né, um holístico. É no sono, na sua alimentação, na sua forma de enxergar o mundo, de você aceitar as coisas, de mudar as coisas. Então, as terapias, elas são um refrigério, né? Ela vai refrigerar um pouco todo esse estado muito tenso, muito né, de calor muitas vezes, e vai fazer você respirar e falar, bom, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Legal, né? Tanta obrigação, tanto peso, né? A gente vê que é a doença da atualidade, né? E agora com a história do Covid, né? Com Covid, na história não, né? Com o Covid, muitas coisas que estavam ali escondidas mesmo nas sombras, elas estão emergindo. Então as pessoas estão sem saber para onde correr, até porque antes, né, muitas pessoas iam para vão no psicólogo, vão no psiquiatra, mas até essa resistência de ter que ir em busca do profissional por conta do medo, né, de se contaminar e tudo mais, fez com que as pessoas desenvolvessem outras síndromes, né? Além do pânico, as angústias, das né, que as angústias, pessoas os têm. medos, né? Como lidar com o novo, né? Porque muita gente tá numa coisa... O medo de prosseguir, né? Lá na reflexoterapeuta, ela fala que muita gente deu muita dor na lombar e não sei mais aonde lá, porque é o medo de prosseguir, insegurança, não sabe o que faz. Então tem que se autoavaliar mesmo. A lombar mais alguma coisa que eu não lembro, porque ela fala tanta coisa, sabe? Você falou de respiração há muitos anos atrás. Eu tive que passar numa fisioterapeuta e ela foi avaliar minha respiração. Ela falou assim, você não respira. O seu diafragma tá duro, tá não sei o quê. Eu falei assim, gente, nunca parei pra pensar que eu não respirava. Sobrevivia, né? Acho. Então é importante, né, a respiração. Ela que dá... Você pode oxigenar. Né? Como que funciona isso na parte holística? Então, eu vou falar mais na parte do yoga, que a gente trabalha demais, né? Respiração diafragmática, todos nós fazemos respiração diafragmática. Só que assim, a intensidade que você dá ou não para essa respiração que é diferencial, porque é um músculo. Então, se você respira curto, a tendência é você ter mais ansiedade. E se respirar curto, por quê? Porque você quer fazer, falar. E não fazer essa expansão, né? Fazer com que... Porque no momento do estresse, o que você faz? A natureza já diz, né? Exato. Puxa o ar, respira, né? Quando você quer explodir... Tanto que a gente até brinca com as pessoas. Calma, respira. Isso é bom. É sábio isso, né? Porque quando você para perceber que você tem né? Essa mecânica, né? Dentro de você, e que isso te favorece, te relaxa, né? Que faz com que você realmente pare, pense, que você, tenha foco para aquilo que você quer,
você manda também oxigênio para o seu cérebro. Então, o que está faltando muito nas pessoas é a falta de foco, é o cansaço, que tem a ver com essa falta da respiração completa, né? Normalmente chama respiração completa. E tem os estágios, né? Esses estágios até para a pessoa reaprender a respirar. Então, a gente tem várias técnicas que você vai utilizar, porque assim, no começo, realmente, respirar e fazer a prática para que... Tem que pensar na respiração, que a gente pensa que é automático. Então, tem que dar esse tempo, né, de a pessoa estar fazendo isso e aí você vai se policiando. Exatamente, né, isso que eu ia falar. dia a dia. A gente volta lá na autopercepção, porque eu nem imaginava que eu não respirava. E a partir dali eu começo, toda vez, foi tão marcante aqui que eu falo, opa, você não tá mexendo no seu diafragma. Então, é para as pessoas aí prestarem atenção, né, no todo o contexto. E isso tudo faz a diferença na nutrição. Sim. Né? Porque você, é um dos pilares, porque você tem essa mastigação também, é respirar, né? Você tem que estar respirando, tem que ter consciência, né? Textura, sabores, tudo isso tem a respiração junto. E o respirar também para que você tenha foco, consciência. Eu estou fazendo o que? Eu estou comendo. Então, importantíssimo. E viver os momentos, de sentir o sabor, de perceber que já está saciado, porque muitos dos problemas da nutrição, eles vêm do piloto automático, né? Eu vai como, comendo com a mão, mastiga, come assistindo, mais, para trabalhando. de comer na hora que já está com o estômago muito cheio. Enquanto não estiver lotado, não para. Ou o intestino tá mais preso e você não percebe. Exato. Porque o corpo fala tudo, né? Denuncia tudo que está lá dentro. Se você prestar atenção, você equilibra, né, o organismo. Com certeza. E uma das coisas, assim, que ajuda bastante, que eu não podia deixar, eu até coloquei, não posso deixar de falar, que aumentou muito as queixas, aumentaram, né, as queixas de síndrome do intestino irritável. Né? Por conta dos medos, por conta de tudo que está ligado ao nosso intestino, né, a nossa microbiota. Esse desequilíbrio quando acontece, e não precisa ser muita coisa para acontecer, a gente já tem esse desequilíbrio de uma certa forma, mesmo que você faça as terapias, que você faça tudo, vai ter um momento que você vai, né, porque faz parte, é inerente ao ser humano, né, a gente tá sempre nos altos. Somos de carne e osso, né, que as pessoas falam, e a gente vai cair, uma hora a gente vai falar, não, eu não tô bem hoje, e tudo bem, né, o nosso lema que a gente tava falando pra Rosana é tudo bem, mas a gente tem que sair desse buraco, né, a gente não pode ficar, como a gente tá vendo muitas pessoas entrando, não quero, tenho medo de sair, não vou sair, tenho medo de me contaminar, aquela angústia vai sendo gerada e só vai piorando. Né? E assim, eu falo até por experiência própria, porque eu tive a síndrome, né, na época do TCC, né, final de ano. Nossos alunos que não ouçam essa parte. Mas assim, que já vinha acarretando de outras demandas, né, e aí, e foi bem na época que a gente estava estudando, né, fazendo essa parte, né, do estudo das síndromes, né, do intestino, infecções e tudo mais, e aí eu falei, nossa, será que eu tô psicológico? Até, mas não era, né, tinha toda uma questão alimentar também, por conta da mudança da minha rotina alimentar, né, porque eu tinha uma rotina mais regrada. Aí quando a gente mudou pro período da noite, mudou totalmente. Aí depois veio os estágios, aquela toda que você já conhece, né? E o pessoal que tá aí fazendo sabe. Então, foi assim, uma questão mesmo humana, né? Então, acontece. E aí eu fui ao médico, ao gastro, fui fazer toda a busca para saber, para ter certeza do que era. Porque assim, no meu pré-diagnóstico, né? Me fazendo autodiagnóstico, eu falei, não, tá tudo para ser a síndrome. E aí deu intolerância à lactose, fiz o teste, que eu também já tinha um conhecimento que eu já tinha, porque quando, né, me alimentava, eu sabia, tinha os desconfortos, mas aí vamos ver se é isso mesmo. E aí tive que, sim, claro, fazer toda a mudança, né? Aí fui fazer minha transição, a conduta com a pessoa para poder entender, melhorar. E aí na pandemia, desencadeou a pandemia, eu estava já no finalzinho do processo, né, de tratamento e tal. Eu falei, não pode voltar, esse negócio não pode voltar. Mas a gente sabe que é uma questão emocional, né? Só que as terapias ajudaram bastante. Voltar não voltou. Aí quando eu começo a perceber que dá alguma alteração,
já entro Entra, né? principalmente com a meditação, né? Ô Cleide, antes da gente entrar nas indicações que você trouxe, os livros aqui, você já falou bastante da yoga, mas fala só rapidamente assim, o que são os florais, né, e o reiki, que são as outras duas terapias que você trabalha, né? Então, os florais, eles são as essências, né, das flores que foram estudadas pelo Dr. Eduardo Bach, que era um médico, infectologista, né, na Inglaterra. Assim, as indicações que eu trouxe, tanto dos florais quanto do yoga, são bem interessantes, porque é assim, bem gostoso, é uma explicação bem gostosa do que é, o que foi, né, pra gente, o Dr. Bach, porque ele não deixou muita coisa, né, ele morreu muito cedo, né, então assim, as experiências dele foi tudo vivências mesmo. Então, tanto que os livros dele são condutas que ele teve, né, com os pacientes, são os cuidados, né, que ele teve, a própria pesquisa, né, porque ele pesquisava e já lançava as coisas. Os casos de sucesso. Então assim, a gente não tem muito assim a história dele como ele era antes, tal, alguma coisa, porque era numa época de transição também, que a história de Florais de Bach veio, né, junto com a homeopatia, e assim, ela ficou conhecida pela própria prática, né, em campo dele, né, que ele atuava com os combatentes de guerra, né, o pessoal, ele era médico cirurgião, então ele tratava, não era uma coisa que ele gostava muito, mas ele era naquela época, 1920, 1930, ele já tinha essa visão holística. Então ele tentava tratar o paciente de uma forma holística, que era uma abordagem diferente para a época. Tudo era muito ciência, tudo muito ali, né, o preto no branco. E ele já tinha esse cuidado. Então ele começou a desenvolver as terapias florais na observação de grupos. Como ele atendia também na época da gripe espanhola, então ele cuidou muito de pacientes na época da gripe espanhola na Europa, e ele observou que por que determinada família morria, né, e outros não. Um ente querido da família morria, outros não. E aí ele foi pesquisar e ele identificou que o emocional contava muito. Então, as pessoas que tinham uma maneira de enxergar a vida, que eram mais positivas, elas viviam mais e elas não pegavam a doença ou pegavam e sobreviviam. Então, ele começou a estudar mais, focar mais na questão das emoções. E nesse estudo das emoções, ele foi a campo para a questão mais natural, né, da natureza, porque ele já não gostava muito dessa coisa ele era contra a questão da injeção, vacina. Ele falou, o que poderia ser, desenvolver alguma coisa, o que eu posso contribuir para desenvolver alguma coisa que seja mais tranquilo para que as pessoas se curem, se tratem, enfim. E ele abandonou tudo isso, pegou a malinha e foi pesquisar na mata, né? Foi lá na fauna, né, da Europa, né? Pesquisar as essências, as plantas, o comportamento dessas plantas, para trazer isso de uma forma mais natural para a ciência. Muito a contribuição dele foi assim, bem bacana. Ele teve assim, então os livros vêm dessas experiências. Ele traz assim toda a conduta mesmo clínica dele, né, e os tipos de combinações que ele fazia com as essências para tratar determinadas emoções. Legal. Acho que a gente já pode pegar o livro então, para poder mostrar para o pessoal, e a gente vai deixar também na descrição. Isso, ó, terapia floral do Dr. Bach, remédios florais do Dr. Bach. Vamos colocar lá nas descrições. Isso. Então, eu acho bem interessante porque ele aqui nessa obra, na verdade os livros eles sempre são mais repetitivos, porque ele fala muito dessa questão, o que trata aquela essência e o efeito que ela vai trazendo para determinada emoção. Em quanto tempo, Cleide, demora assim uma terapia com os florais? Você fala sessão ou tratamento? Tudo. Depende. Tem pessoas que tomam, eu tenho assim relatos de pessoas que vão lá, tomam só um vidrinho, ela já consegue entrar dentro daquele processo de autoconhecimento, ela consegue visualizar o que está de repente bloqueando as questões na vida dela, né? E aí ela vai procurar novamente se ela sentir alguma coisa que falou, olha, acho que estou precisando de um floral. Aí só que assim, eu sempre gosto de fazer, porque assim, a gente tem florais
Na internet você entra, floral para sono, floral para dor de barriga, floral para um monte de coisa. Vai resolver? Vai, eles vão ter um efeito, né? Até porque a gente tem, não é que é um efeito, né, psicológico, mas ali tem todo um estudo, né, do trabalho de pareamento das essências, combinações dessas essências, que vão trabalhar aquela questão, porque Dr. Braga, ele dividiu muito bem essas emoções em grupos. Então, o grupo do medo tem determinadas essências que trabalham os medos. De repente você tem que fazer uma combinação e que na internet não vai... Isso, porque você faz uma anamnese. Na pandemia eu fiz muito online, porque eram as pessoas que eu já conheciam. Mas assim, as coisas mudam. Às vezes o mesmo floral que você está tomando, ele vai te dar uma certa... Vai melhorar seu sono, vai continuar melhorando o seu sono, mas já apontou alguma coisa que mudou nesse comportamento, que aquela essência que estava ali, ela já não vai mais fazer efeito, ou não vai ser importante. Então você precisa trocar aquela essência por outra. Ou dar esse tempo, né? Às vezes eu falo, fica um tempinho sem o floral. Só para ver, né, o que acontece. O que acontece, quais vão ser as mudanças, quais os benefícios, né? É importante, né, porque também entra dentro do trabalho de autoconhecimento, né? E assim varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com uma sessão ela já se resolve, tem pessoas como eu já falei, né? Tem pessoas que elas vêm para manutenção, porque sempre a gente vai surgindo situações que você precisa lidar. Porque é a manutenção, né? A manutenção. E a doutora Cleide também deixou 2 indicações aqui, né? 2 vídeos, a gente vai deixar o link também na descrição. Um é bem interessante, né? Deus me livre de ser normal. Aí, Rosana, não é pra nós, nós somos normais, mas não sei que ponto que é esse normal. E o outro, Ciência e Letras Florais de Bach, da editora Fiocruz. Então, nós vamos deixar o link aí na descrição para quem quiser acessar. Maravilha. Muito obrigada por e enquanto, também os contatos da doutora Cleide. Isso. Ela está aqui em Santo André. Então a gente sempre faz essa conversa. Vai ter alguém próximo de vocês, procurem, né, um contato. Mas quem for aqui da região vai ter a honra de poder te alcançar aí de forma presencial. E depois a gente quer ir lá no espaço dela para gravar lá, para vocês verem, né? Aí, vamos ver se cola, né? Vai que cola aqui. Se ela deixa a gente ir lá, né, Rosana, para fazer não a sessão de como que é, mas participar, né, de um evento que você tenha lá, uma experiência. Isso. Acho que é bacana. Se ela aceitar, a gente aceita, Cleide? Eu já aceitei. Então tá bom. Então, assim, eu faço bastante agora com a nutrição, as oficinas, né, da educação nutricional. Eu tenho um grupo no WhatsApp com as meninas que eu atendo, que elas querem entrar, a gente batizou de alimentação plena, né? Então nesse grupo eu vou dando suporte, porque como está tratando praticamente as mesmas coisas, então ali já lançou, não precisa ficar, antes eu ficava mandando um para um, mais fácil. Faz o grupinho, então as informações, orientações, a gente manda. Você vê como a mulherada vai à frente, as meninas. As meninas, exato, só tem meninas, só tem as deusas. As poderosas. Legal. E aí é legal porque uma acaba também motivando a outra, e aí a gente... No grupo tem uma fisioterapeuta também, que é a minha amiga, a Ádia, né? Então, antes eu pergunto pra ela, legal isso aqui, mandar pras meninas? Legal. Pessoal, vamos fazer tal coisa aí, não sei o que. E aí a gente vai se conversando. O grupo também é um xoxinho esses dias, porque acho que é o frio, né? E também eu tenho um grupo muito grande de educadores, né? Professores, então como eles estão nessa fase também agora se preparando pra volta, eles estão muito focados aí nas questões aí com os trabalhos, né, educacionais. Mas é um grupo bem legal, a gente troca bastante experiência. Então tem as oficinas temáticas. A gente pode ir lá num dia desses, Um dia tiver né? a oficina temática, eu tenho a programação de agosto, que eu vou estar fazendo os leites vegetais. E os lanches intermediários low carb. Isso é legal. As alimentações que o pessoal mais tem dificuldade. Pede, né? Porque o almoço, o jantar, normalmente as pessoas se viram, ou tem as marmitinhas, porque tem o pessoal, tem a menina, a Eliana lá, que faz as marmitinhas personalizadas, né? Para as meninas. Mas os lanches intermediários é onde a gente acaba... É onde a maior dificuldade, né, de todos. Isso. Muito legal. Um bate-papo super gostoso, super... O que a gente pode falar, né? Eu gostei muito. Estamos tranquilos. Estamos mais tranquilos, né? Sem tensão, estamos plenas. Nós temos o último quadro, Cleide, que é o Batata Quente aqui no Nutris da Família. Topa? Top.
Então vamos lá, Cleide. Estudar é bom para? Autoconhecimento. Ótimo. Doce ou salgado? Os dois. O povo tá ficando soltinho. Uma fruta. Abacaxi. Um prato que te remeta à infância, que seja aquele prato afetivo, o que te lembra? São vários, mas o que eu tenho feito ultimamente, que tem assim, essa memória afetiva, porque eu sou filha de descendente italiano com nordestinos, né? E índio, né? Então, assim, a minha avó, minha mãe, minhas tias, né? Tipo, cuscuz, né? O cuscuz que eu tenho feito bastante no café. Até sugestão para as meninas, né? Para aquelas que já têm algum problema com glúten e tal. Então, é o cuscuz, né? Eu tenho uma memória afetiva. O nordestino? Nordestino. E o italiano, olha, sem dúvida, o nhoque. Na sociedade, a gente sempre brinca. Quem é você na fila do pão? Gente, na fila do pão. É observador, é a que fala, é a que... Os dois. Eu sou observadora e falo. Eu sempre, é difícil eu ficar quieta. Põe pra fora. Põe pra fora. Assim, quieta assim, de eu ficar lá e não ter alguém que eu já começo, já observo uma coisa, aí já começa, já faz até amizade. Não fica alienada na fila, né? Não esperando, não. Um pensamento, Cleide, que você pode deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Eu gosto muito de várias frases, mas uma que eu uso bastante até nas minhas orientações nutricionais, quando eu faço, mando pro pessoal, né, as orientações e os documentos, né, que seu alimento seja o seu remédio e seu remédio o seu alimento. Então essa frase de Hipócrates, né, eu acho que algumas pessoas acham que você acaba incentivando a pessoa a tomar remédio, entende de uma outra forma, mas eu acho que não. Eu acho que até por a gente ter essa né, nós ocidentais, a gente tem muita coisa do remédio, né? Então, no primeiro momento, busca no alimento. Se não resolver, aí busca sim, claro, tem que buscar uma outra alternativa, né? Então, eu acho que o alimento sempre em primeiro lugar. Ótimo. E o que nos impede de prosseguir? Medo. Na experiência lá dos atendimentos é medo. O povo tem medo, né? Medo. Mais um para nossa estatística aqui. Que a gente faz uma estatística nessa pergunta, a maioria fala de medo. Tem dado algumas respostas diferenciadas aí, mas em geral a gente vê em todas as situações. É o medo de trocar, né, aquilo que te dá conforto, é o medo de mudança, é o medo da situação que a gente está vivendo. Eu acho que o medo impera. Muito obrigada, muito gostoso, foi muito tranquilo, bom. Né, Dani? Como é que você falou? Estamos estamos plenas. É legal, mas o motivo para vocês ir lá conhecer. O espaço lá, o pessoal chega lá e fala, nossa, só de entrar aqui eu já relaxei. Gostoso. Essa é a ideia. Então, se você também quer relaxar, vamos buscar outras oportunidades, outras experiências que possam nos trazer ali para o equilíbrio. Isso é muito importante para a nossa saúde. Se você gostou do nosso bate-papo, já faz a sua inscrição, ativa o sininho para receber a notificação, porque toda quarta-feira às 18 horas temos um episódio novo. Mas se você perdeu algum, ou se você está chegando agora, estão todos gravados lá e disponíveis para a gente conversar. A gente está sempre olhando lá para fazer uma troca com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cleide. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Foi muito bom. Legal, muito bom. Obrigada. Obrigada. Até a próxima quarta-feira às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau.